E é o seguinte, você sabe o que é violência obstétrica? Conhece alguma mulher que já tenha passado por uma situação como essa? No Brasil, esse tipo de violência é realidade para 1 em cada 4 gestantes, de acordo com estudos realizados pela Fundação Perseu Abramo. Em 2014, a Organização Mundial da Saúde publicou um documento condenando a violência obstétrica. Na carta, a OMS afirmava que algumas das práticas violentas aí eram consideradas, inclusive, normais até o final do século XX, mas que hoje são vistas como ações de caráter violento. Para falar sobre o assunto, vamos conversar hoje com a Denise Grossi, ela é ginecologista e obstetra, e também com a Tamires Lima, que é psicóloga especialista em saúde, ela também é doula. Muito boa tarde, Denise e Tamires, obrigada por aceitarem falar aqui ao nosso programa, né, sobre esse assunto. É lamentável. Primeiro eu gostaria que que a obstetra falasse um pouquinho, a Denise, sobre o significado exato, assim, o que seria a violência obstétrica para todo mundo que está assistindo. Boa tarde, primeiramente. Falando um pouquinho sobre a violência obstétrica, ela envolve o período do momento da gestante, tanto quando ela está naquela evolução, fazendo pré-natal, como no momento do parto, e também abrange o período do puerpério. Só para deixar uma coisa também mais clara, o termo violência obstétrica, que a gente nomeia, é uma violência sofrida, assim, geralmente a gente usa mais para associar com o médico obstetra. Mas é uma violência que essa gestante pode sofrer por qualquer profissional da saúde. Ela pode sofrer desde a entrada dela hoje numa maternidade, desde uma pessoa que faz uma triagem, um enfermeiro, um técnico, né, até ao médico obstetra, claro. Mas qualquer profissional que tem alguma atitude de constrangir, de agir assim não em benefício da gestante, não é? E ter alguma atitude até intervencionista demais pode ser classificado como uma violência obstétrica. Hoje em dia, a violência ela abrange não só a violência física, né, como a violência que a psicóloga vai falar também, né, como a violência também sofrida psicológica, né, o abuso psicológico, né, durante todo esse processo. Tanto no pré-parto, né, antes do parto, durante o parto, né, como no pós-parto também. E por quê? Porque a obstetrícia, ela tem mudado muito, né, a medicina de uma forma geral, tem mudado muitas as concepções, né, sobre várias coisas estão sendo revistas, né, e vários procedimentos médicos também estão sendo revistos. Por isso que o Ministério da Saúde também, né, tem uma portaria do Ministério da Saúde, uma portaria em 2011, depois uma outra em 2016, né, para tentar coibir essa violência sofrida por essas gestantes. E também foi lançado em 2016 uma portaria, mais ou menos umas diretrizes sobre o parto humanizado, né? Porque a gente falando de violência, a gente também tem que ver o outro lado também da humanização, né? Sim. E que o parto humanizado, ele não é só... a gente está muito associado ao parto humanizado com o parto normal, não é? Mas a humanização é respeitar, né? É respeitar a paciente, respeitar para ela ter a opção, né? A opção de adquirir o protagonismo, né? Eu acho muito importante esse termo, né? Ela adquirir o protagonismo do parto, né? Ela saber, tanto que hoje tem planos de parto, né? Para isso, para respaldar o direito dela, né? Até onde vai o direito dela, né? E claro que tem que ser respeitado. Agora, é claro também, né? Pensando na saúde, né? Pensando na saúde do binômio, né? Que é a mãe e o bebê. A gente vai, né, tentar respeitar a decisão dela, claro, até o momento também que tá tudo bem, né? Porque a gente tem que saber também o limite, né? Tá tudo bem, ok, pode evoluir para o parto normal, mas tem algum sofrimento ali, aí a gente também tem que conversar. Eu acho que é muito importante a comunicação, né?
você saber conversar, você saber informar, porque muita coisa é por falta de informação. É verdade, é por isso que nós estamos aqui nesse momento, né, e abrindo um debate sobre o assunto, para a gente deixar claro para as mulheres, né, a mulher, ela é protagonista do parto, né, e a importância dela saber desse protagonismo. Então, por isso nós estamos com esse assunto, um assunto que nos preocupa bastante. Nós temos aí um número de mulheres muito significativo assistindo o programa, e a informação, ela é essencial. E agora vamos entender um pouco, né, aí, em relação à psicologia, como é que a psicologia vê esse momento, né? Um momento em que a mãe vai para o parto, para a hora do parto. E a Tamires, além de psicóloga também, ela é doula, né? Então está exatamente no momento em que a mulher vai ter o seu filho. Isso mesmo. Então, assim, essa parte emocional, né, que envolve também o psicológico da mulher, ele, de forma geral, na gestação é mais sensível, né? Cada trimestre a mulher vai ter uma característica mais específica, porém, no parto, no puerpério, no pós-parto, algumas coisas vão continuar reverberando. Então, quando essa vivência da gestação e do parto, ela é marcada por alguma violência, né, como a doutora Denise falou, pode ser feito a partir do médico, pode ser enfermeiro, né? Qualquer profissional de saúde que de alguma forma interfira no processo dessa mulher, seja verbalmente, através de ofensas, ou até de coisas que parecem ser besteira, né? Assim, nossa, terceiro filho, né? Isso de alguma forma afeta a mulher, verbalmente e fisicamente, né? E eu gostaria de destacar o abortamento, que é algo que é muito comum no primeiro trimestre, espontâneo ou não. E isso marca bastante as mulheres ao longo do seu ciclo, até a próxima gestação, né? Quando ela vira tentante, depois de ter tido um abortamento, ela carrega uma gestação de muitos medos, muitas preocupações, de achar que vai perder novamente ou de que vai passar por aquilo novamente, né? Aqui ser mal olhada, né? Passar por uma curetagem, que é um processo que é difícil e necessário, mas tudo é a condução. Ultrassonografia vira um momento de muita tensão, né? Porque, de repente, num abortamento, ela escutou, não tem bebê aqui mais, tem uma forma brusca. Então, isso afeta a própria história da mulher, né? Da família, de forma geral. Nós temos recebido algumas perguntas aqui, a nossa produção já está reforçando aqui. É importante você que tem alguma dúvida sobre o assunto, mandar através do 999359918, o telefone que está passando aí na tela neste momento. E a Bruna, inclusive, mandou aqui uma pergunta falando sobre a violência, já que a violência obstétrica, que no caso aqui deve ter a ver só com parto, foi até o que a nossa convidada ginecologista Denise falou no início, mas importante a gente reforçar essa informação, né, Denise? Sim, ela pode acontecer durante todo o processo, né? Desde a consulta dessa mulher, ou num pré-natal, ou passando pela uma maternidade, né? Numa consulta de urgência, como naquele período todo do parto, da condução, né? Antes do parto, durante e ainda no pós-parto, né? Sim. Ela pode acontecer durante todo esse período. E não só, igual a psicóloga disse também, não só assim a violência por parte às vezes da agressão física, né? Sim. Mas a violência que ela se instala assim às vezes por falta de desinformação, não informar, né, as coisas que está se fazendo, né? Uma outra violência que tem assim discutido muito também no caso da episiotomia, né? Quando ela se faz necessária, né? Tem procedimentos médicos que ela se faz necessária. Sim, assim, alguns procedimentos como de maior urgência, emergência, né? Como, por exemplo, que ela cada vez mais está em desuso, mas alguns casos assim seletivos, né? Que a gente que pode abrir mão, assim, né, dela, mas avisar a paciente, né, sobre o que está sendo feito, sobre o corpo dela, né, e ter uma participação dela sobre o parto, né, assim, são várias coisas que estão sendo repensadas, como que é o correto, né, como... Doutora, a senhora falou aí sobre, né, o momento e essa conversa que é importante sobre a episiotomia. Então, assim, trocando em miúdos, né, já que é uma palavra técnica, para quem está em casa,
Esclareça, por favor, essa parte para que a gente deixe muito claro aqui. Claro, me desculpe. Não, fica à vontade, porque eu estou aqui, né? Passando a informação. É natural que os profissionais falem, né? Assim, termos técnicos, que são termos que vocês utilizam diariamente, mas para que a gente possa chegar ao maior número de mulheres, né? A entenderem um pouquinho. Então, eu gostaria que explicasse essa parte. A episiotomia é um cortezinho que é feito na região do períneo, quando o bebê está saindo ali, né, pelo introito, pela vagina da mulher, né, naquele período que está expulsivo, e aí o bebezinho vai sair. Em alguns casos tem que fazer aquele cortezinho. Acho que muitas já devem ter, as que têm filho, né, já devem ter passado por esse processo, né? Sim. Mas só que antes, assim, era muito comum, às vezes, qualquer parto se fazer sem nenhum critério, né? E às vezes não comunicar a paciente. E hoje em dia está cada vez mais restrito, assim. O que se tenta fazer, assim, entender um pouquinho, é aquela diretriz que a última do Ministério da Saúde, que foi feita em 2016, ela tenta reunir também várias questões sobre o que tem evidência científica e podendo juntar junto com a parte humanizada do parto, sabe? Para poder saber o que tem evidência, né? O que na medicina, falando em evidência científica, para a pessoa que não sabe, é assim, o que aquilo em estudos, juntando vários estudos com várias mulheres, o que daqueles estudos assim que realmente deu resultado, eu fazendo um procedimento, episiotomia, para os partos, teve benefício, não teve, se aquilo foi válido, né? Deve continuar, é mais ou menos assim. Então, hoje em dia, para as minhas pacientes, assim, nos partos, eu tento evitar, assim, o máximo a episiotomia e tô vendo como que tá sendo, assim, normalmente não tá interferindo e muito não. Mas, assim, eu faço uso quando tem alguma urgência, alguma emergência, que tem aquela dificuldade de sair a cabecinha do neném, sabe? Sim, sim. Em alguns casos, porque eu não posso colocar também em risco a vida, né, do bebê, da mãe e bebê recém-nascido. Agora, eu gostaria que a Tamires falasse um pouquinho, é muito importante, né, a doula, ela faz aquele acompanhamento, ela tá num momento, né, assiste na hora do parto, a mãezinha, e eu quero saber se a Tamires já presenciou, né, alguma atitude manifestada por um dos profissionais e que não condizia com a situação e que você verificou em loco a situação de violência obstétrica? Sim, infelizmente é comum. É menos comum a física, né? A verbal é algo que realmente faz parte da rotina de maternidade, infelizmente. E era até algo que eu queria pegar um pouco do que foi falado sobre a episiotomia, porque por vezes a mulher escuta na família, né? Eu fiz parto normal, mas o corte doeu sentar. Então, assim, são histórias que acabam sendo naturalizadas, né? Você ouvir da sua familiar que não grite na maternidade, você fique bem caladinha, porque senão não vão te atender. Nossa! Né? Isso é justamente o contrário que a gente orienta. Isso que você fala, Tamires, confirma-se, inclusive, na participação aqui do nosso público. Nós recebemos aqui, a Yasmin. Ela colocou, então eu sofri uma situação dessa. Quando fui ter minha filha em 2014, o médico a todo momento me dizia que eu não ia morrer e me deixou sozinha no quarto. Quando ele voltou, eu já estava com a minha filha no colo. E tive aí a ajuda de uma enfermeira e foi muito triste, né, para quem passa por um sofrimento desse. Exatamente, né, como você falou. E a Cristiane também colocou que durante uma contração, eu baixei a perna e acabou sujando o chão. Aí o médico deu um tapa na perna aí da Cristiane. Então, nesse momento, é um momento em que, primeiramente, a mãe, ela está naquele momento de realização, né, de um sonho, um filho, né, e muitas principalmente, né, na primeira gestação, sequer sabem como é que realmente vai ser aquele momento. Então, é importante, é um trabalho em equipe, né?
E como a doutora Denise falou, a violência obstétrica, ela acontece não só com o médico obstetra, mas com todos os profissionais que estão envolvidos. E aí você presenciou casos dessa forma, como foi para você? Imagino, né, o momento em que a doula está lá para assistir e também se depara com uma situação como essa. Na verdade, a gente, enquanto doula, né, a gente não comunica de nenhuma forma, não se coloca, porque nós somos profissionais de apoio à mulher. Mesmo que eu fosse enfermeira, por exemplo, quando eu sou doula, entende? Então, a gente trabalha justamente o apoio informacional à mulher e ao acompanhante. E ele sim é que pode falar, né? Colocar, conversar, doutor, não é bem assim, a gente gostaria dessa forma, né? Sim. Quando você elabora um plano de parto, ele fala basicamente das suas escolhas sobre o seu parto. Bola de cristal ninguém tem, né? Para saber como é que vai ser na hora. Então, sim, assim, você fala das suas preferências. E caso os planos mudem, eu gostaria de ser informada. Então, é importantíssimo que o acompanhante esteja presente, né? Nesse momento de pandemia, infelizmente, está sendo restrito em algumas maternidades, mesmo sendo lei federal desde 2005, né? É um momento muito delicado de pandemia, mas, de fato, quem tem voz é o acompanhante, sim, não é a doula. sim. Então, a gente trabalha muito isso, assim, ó, essas opções são essas aqui. Ver o que é que você se identifica, o que é que você não se identifica. E muito mais, é explicar dos efeitos que aquilo pode ter. Aí agora, falando enquanto psicóloga, eu fico ligando e desligando os botões. Quando a pessoa passa por uma situação de violência, que a violência obstétrica pode ser configurada como uma violência sexual, porque fala dos direitos sexuais e reprodutivos, a mulher, ela se sente culpada, ela se sente autora da própria violência. Ah, eu fui maltratada porque eu sujei o chão, que nem a moça falou, né? Não é isso. Ah, meu bebê teve uma piga abaixo porque eu demorei para a maternidade. Mas por que eu demorei para a maternidade? Porque muitas vezes a mulher passa por peregrinação, né? Ela chega na maternidade e ainda não está com a hidratação adequada e volta. Sim. Mas, assim, até que ela entenda todo esse caminho, ela precisa de uma rede de apoio e de informação, né? Então, assim, é um processo muito difícil que a gente passa no Brasil, porque são gerações e gerações que passaram por violência, e aí a gente chega até mulheres que falam, nossa, eu não quero ter filho, porque minha mãe, minha avó, minha tia, minhas primas passaram por isso, né? Então, é algo realmente a ser conversado, é necessário ser falado, para que a gente não crie esse bloqueio com a própria maternidade, com o parir, né? Enfim, achar que é algo necessariamente ruim, traumático, difícil, né? É algo verdade. Tamires, eu vou interrompê-la um momento, pedir aí a sua compreensão e a Denise também. Gostaria que vocês continuassem aí junto com a gente precisa dar uma pausa para o intervalo, mas é super rápida, daqui a pouco a gente continua o assunto. E vocês que estão enviando mensagens, a gente agradece e na volta a gente retoma o tema e eu abordo aqui todas essas perguntas. Até a gente retoma o assunto, nós estamos abordando aqui a violência obstétrica e nós estamos com duas convidadas, uma obstetra e também uma psicóloga e especialista em saúde, que também é doula, né? A Denise, a nossa querida obstetra, que está aqui esclarecendo o assunto, e também nós estamos com a doula aqui, a Tamires. Nós temos algumas perguntas, inclusive, eu gostaria de falar aqui, a Simone colocou o seguinte, sobre o assunto que a gente tinha perguntado, né? Ela disse, Jaque, aqui é a Rose, Jaque, meu nome é Rose, o último parto eu fiquei bastante nervosa por conta que eu via o meu filho chorar, e ali o anestesista foi bastante ignorante, falou que se não controlasse, iria sair da sala, ia ficar reclamando. Até a obstetra também foi bem ignorante e falou que se eu engravidasse novamente, iria morrer. E isso ficou muito na minha mente até hoje. Nossa, que triste, né? Tem um relato aqui também, da Tainá, que diz, boa tarde, esse período de pandemia, como é que está o acompanhamento no pré-parto, no parto e no pós-parto, nas maternidades públicas? Boa pergunta. Gostaria que a doutora Denise falasse sobre essa situação anterior da Rose e a Tamires falasse do momento atual nesse período de pandemia, por favor. Então, o período de pandemia, muita coisa mudou, né?
O pré-natal voltou a funcionar em relação ao período pré-parto, né, aos acompanhamentos. Alguns casos que está demorando um pouquinho mais para retornar à consulta. Antes, casos que eram semanais passaram para quinzenais, algumas mudanças assim. Mas pelo Ministério, tudo o pré-natal tem que funcionar, né? Sim, porque é um sim. serviço tem que muito dar essencial. continuidade, né? Tem sim. Em relação ao período do parto, né, das maternidades, está funcionando normalmente. Tirando, né, algumas maternidades públicas, né, não estão aceitando o acompanhante no momento. E por conta de superlotação, né, que muitas estão muito lotadas, e quanto mais pessoas, né, aumenta o risco de transmissão por conta do vírus, né, do coronavírus. Sim. Então, por conta disso, aí tá tendo esse problema, assim, né, que o acompanhante às vezes não tá entrando. Esses dias eu até vi alguns acompanhantes, eu não sei se, acho que alguns casos selecionados, quando é paciente menor de idade, tem algum outro problema, às vezes... E a doula está fazendo esse acompanhamento também na hora do parto? É permitido? Vocês continuam? Porque nós estamos num momento em que a recomendação é o distanciamento social. Na hora do parto, isso continua ou vocês estão, né, só à distância, fazendo de uma nova forma? No pré-parto, a gente está fazendo o acompanhamento que antes era presencial online, certo? E o acompanhamento do parto, a orientação é que tenha o mínimo de pessoas circulando numa maternidade, no hospital. Então, a proposta da gente está sendo acompanhar em casa, e algumas maternidades permitem a entrada da doula, mas de forma geral a gente tem a realidade de que a mulher está entrando sozinha, sem acompanhante. Doula e acompanhante são funções diferentes, né? Sim. Então, a gente está tendo que realmente se reinventar. Sim. Nós temos muitas perguntas que estão chegando, gostaríamos de, né, poder aqui responder todas as perguntas, mas infelizmente, em virtude do horário, a gente vai ter que encerrar. Vamos retomar esse assunto em breve. Quero agradecer à doutora Denise Grossi, ela que é obstetra e ginecologista, e a Tamires Lima, psicóloga especialista em saúde e doula. Muito obrigada. Considerações finais. Obrigada. Gostaria que cada uma deixasse aí uma mensagem para as mulheres. Assim, a mensagem que eu tenho a dizer a vocês que esse período tão importante da vida, né, do parto, de todo esse sonho, e não desista dele, assim, esse é o parto, são seus direitos, até o momento que, né, que precise, é claro, de uma intervenção, alguma coisa, mas que vocês vivam isso, assim, com muito amor, muito carinho, e que tudo dê certo, né? Se Deus quiser, as coisas vão voltar ao normal, né? E é isso. Tamires? Espero ter contribuído. Contribuiu sim, foi muito esclarecedora essa participação aí, né, da senhora aqui em nosso programa. A Tamires, agora, por favor. Sim, eu gostaria também de agradecer e de passar a informação de que busque informação. Busque o autocuidado na medida do seu possível. Construa o seu plano de parto e chame seu acompanhante, seja o pai do bebê ou não, para estar pensando junto o seu parto contigo. Sim. É isso, obrigada. Muito obrigada, Tamires, Denise. Espero que tenha sido esclarecedor para você de casa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada.